Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez juntos nessa aula online. Eu espero que essa aula, que essas aulas online possam estar abençoando suas vidas, possam estar acrescentando mais conhecimento, mas também maturidade, espiritualidade na vida de vocês. É isso o nosso desejo. A gente não quer ensinar vocês por ensinar. O nosso objetivo ao ensinar essas coisas é que vocês tenham maturidade, espiritualidade, frutos para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Agora, nossa próxima lição é o que significa ser membro da igreja. O que é ser membro da Igreja Restauração? Aliás, antes de falar da Igreja Restauração, o que é ser membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que todos aqueles que são salvos, aqueles que são batizados, são membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a Igreja de Jesus, né? Quando eu creio em Jesus, me arrependo dos meus pecados, eu sou batizado nas águas, no mesmo instante que eu creio em Jesus, eu sou imergido no corpo de Cristo. Jesus me coloca, através do Espírito Santo, no corpo dele, e eu começo a fazer parte da igreja. Então, aonde eu for, em qualquer lugar que eu estiver, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja espiritual, né? Essa é a igreja espiritual do corpo de Cristo que pega todos, né? Durante todos os séculos, em todo o mundo, né? Todos. Esse é o corpo de Cristo espiritual. Muito bem. Então, Jesus não instituiu nenhuma denominação, mas nós sabemos que as denominações existem, né? A Igreja Restauração é uma denominação, quer dizer, tem um nome. Qual é o nome da igreja de Jesus aqui? Restauração. Então, o nome do corpo da Igreja de Jesus local é Restauração, tá? E todos aqueles que foram salvos através da obediência do Evangelho fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo e fazem parte também, se converteu aqui na restauração, fazem parte da restauração. Você creu, você foi batizado, você agora faz parte da Igreja Restauração. Vocês me entenderam? Amém? Alguma dúvida? Se tiver, depois pergunte. O que significa pertencer à Igreja de Cristo? O que significa? Qual é o significado de pertencer à Igreja de Jesus? Pertencer à Igreja de Jesus significa ser um membro da Igreja do Senhor, um membro do corpo do qual ele é a cabeça. Então, ser membro da igreja, ou pertencer à Igreja de Cristo, é ser membro do corpo do qual Jesus Cristo é a cabeça. Eu costumo dizer que Jesus tem um corpo andando aqui na terra. O corpo dele andando aqui na terra somos nós, a Igreja do Senhor Jesus. Aqueles que creram, aqueles que obedecem, aqueles que foram batizados, aqueles que foram imergidos ou imersos no corpo de Cristo. Vamos dizer melhor, colocados no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 12 e 3. Então, no versículo 20 ele diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. Então são vários membros, várias igrejas locais, mas existe só um corpo, tá? E dentro das igrejas locais, nem todo mundo ainda faz parte do corpo de Cristo. Ainda precisam crer, ainda precisam se converter, precisam obedecer de verdade, tá? Ser membro do corpo de Cristo significa ser um trabalhador da vinha do Senhor. Jesus, ele sempre deixou claro que os filhos dele, que os seus discípulos têm que trabalhar. Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. A igreja não vai crescer, não vai avançar, não vai romper se os seus membros não trabalharem.
Então a vinha do Senhor é a igreja. Jesus fala isso lá em Mateus 21, fala sobre a vinha. Mas aqui ele está falando simbolicamente sobre a igreja. Então nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da vinha do Senhor Jesus. Se a gente não trabalhar, se a gente não cuidar, a vinha não cresce. As ervas daninhas vão crescer, vão sufocar a obra, e o trabalho do Senhor vai ser prejudicado, pode até acabar, né? Pode até deixar de existir por causa de pessoas, de membros que não se comprometem com a obra do Senhor. Não se comprometem, estão envolvidos, mas não comprometidos. Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas sem aquele compromisso fiel. Nós temos que sermos fiéis, nós temos que ser fiéis em nome de Jesus. Ser um membro da igreja de Jesus é também ser uma pedra no templo espiritual de Deus. Então você é uma pedra viva que Deus está edificando, né? Eu sempre falo isso. Nós somos pedras vivas. Então Deus vai pegando cada um de nós e colocando nesse edifício, edificando esse edifício. Quando nós estamos edificados uns com os outros, ajudando uns aos outros, trabalhando na obra, nós estamos unidos pela argamassa do Espírito Santo, que é o amor. Mas quando nós estamos num amontoado de pedras, sabe, tem muita igreja que é um amontoado de pedra, não são edificados. Aí o diabo vem e fica tirando um, tirando outro, tirando outro, tirando outro, daqui a pouco a igreja está vazia. Isso é muito perigoso. Por isso nós precisamos sermos edificados, deixar Deus edificar nossas vidas, para nós tornarmos casa espiritual. Ser um membro também da igreja significa estar casado com Cristo. Paulo fala que Jesus Cristo comprou a igreja pelo sangue dele, por bom preço. Então agora a igreja, ela está sendo preparada para o casamento com Jesus. Ela não pode ter mancha, não pode ter mácula, não pode ter ruga, ou seja, não pode ter pecado, ela tem que ser pura. Tem que ser uma noiva pura. Então, nós um dia nós já estamos casados com ele, mas um dia haverá as bodas do Cordeiro, onde todos os salvos vão se encontrar e haverá aquela grande festa lá no céu. Coisa maravilhosa, né? Coisa tremenda. Então você está casado com Cristo, tá? Por isso que a gente não pode se misturar com as coisas do mundo, não pode se prostituir com as coisas do mundo. Prostituição não é só pecado sexual, não. Prostituição, biblicamente também, é você se misturar, é você querer seguir a Jesus e seguir o mundo, é você estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Isso não pode. Nós precisamos ser completamente consagrados ao noivo, que é Jesus Cristo. Ser membro também da igreja significa gozar de muitas e ricas bênçãos espirituais. Todo membro tem direitos, né? Tem deveres, é lógico, mas também tem direitos e bênçãos, muitas bênçãos. Por exemplo, nós temos um Deus que cuida de nós, está lá em 1 Pedro 3,12. Deus cuida de nós, Deus não nos deixa sozinho, Ele está todos os dias, todos os momentos conosco, tá? Ele não falha no seu cuidado com cada um de nós. Também o Pai prometeu suprir todas as nossas necessidades, Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus não vai deixar faltar nada para você. O salmista fala isso, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque Deus supre as nossas necessidades. Também significa correção e castigo paternal, né? A gente acha que amor é só fazer tudo à vontade do filho, ajudar o filho, dar o que o filho pede. Amor também é correção. Quem ama, corrige. E Deus, Ele é um pai de amor. Então Ele sempre vai nos corrigir. Se você está agindo errado em alguma área, está cometendo falhas, pecados em alguma área, Deus vai te corrigir. Ele vai usar situações, vai usar pessoas, vai usar problemas para mostrar para você que você está errado, que você precisa mudar naquela situação. Tá? Então Deus nos corrige porque nos ama. Também Ele nos dá direito à apelação. Ele fala para você, quando você precisar de alguma coisa, vocês podem apelar para o Pai Nosso que está nos céus, Mateus 6,9, né? Pede para Ele que Ele vai conceder. Isso é uma apelação.
Ele também nos garante comunhão com os demais irmãos. A gente agora não está mais sozinho. Além da gente ter a nossa família de sangue, nós temos agora uma família espiritual. Nós temos irmãos em Cristo. Às vezes a família espiritual nos entende muito mais do que a família de sangue, né? Então você agora tem alguém para você poder contar, você tem pessoas que podem te ajudar, te aconselhar, até se suprir necessidades que você tenha. Então nós temos uma família, nós não estamos mais sozinhos, nós temos comunhão com os irmãos. Está lá em Filipenses 2, de 1 a 4. Também, né, as bênçãos que você goza como membro de igreja, é que você tem também uma esperança eterna. As pessoas no mundo, elas vivem em função dessa vida. Elas trabalham, correm atrás, buscam riqueza, buscam coisas, ter coisas, fama, dinheiro, por causa dessa vida, pensando nessa vida somente. Nós não. A nossa vida aqui, ela é passageira, mas nós temos uma vida eterna pela frente para vivermos. E não vai ser uma vida qualquer, uma vida de bênçãos, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, sabe? E a gente pode até passar dificuldades aqui nesse mundo, pode até sofrer privações desse mundo, mas na eternidade a gente vai gozar para sempre. Vocês conhecem a história lá do rico e Lázaro, da parábola do rico e Lázaro? Então vocês veem, né? O rico tinha tudo aqui na terra, mas não tinha Jesus. Gozou de tudo que o dinheiro proporciona, tudo que as coisas materiais proporcionam, ele gozou de tudo, mas não tinha Jesus. Aí morreu, foi para o inferno. Lázaro era um servo de Deus, mas não tinha nada, comia das migalhas que caía da mesa do rico, mas quando morreu foi para o céu. Aí você vê a diferença, né, de quem é de Jesus e de quem não é de Jesus. Ser membro de uma igreja do corpo de Cristo significa que fomos chamados a viver uma vida de santidade, santificação e justificação. Paulo, em 1 Coríntios 6,11, ele conta para os irmãos: olha, vocês foram assim, vocês foram errados, vocês pecaram, mas agora vocês não são mais assim. Agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, ser membro de uma igreja cristã é procurar viver uma vida santa, uma vida justa, tá? Uma vida de santidade. É isso que Deus quer que a gente viva, porque a gente era errado, pecador, pecaminoso, fazíamos coisas terríveis. Estamos em Cristo agora, então a vida agora é diferente, a vida agora é nova. Por isso que Paulo fala que a gente morreu e ressuscitou para vivermos uma nova vida, lá em Romanos capítulo 6. Vamos lá, responsabilidade para com a igreja local. Todos nós temos responsabilidade, temos direitos, como já acabamos de falar, mas temos também responsabilidade, lógico, né? A igreja local precisa de pessoas comprometidas com o evangelho, com a obra, com o reino, para que ela possa viver, para que ela possa existir e para que ela possa crescer também. A única unidade de organização conhecida no Novo Testamento para a realização do trabalho da igreja é a igreja local. Tome muito cuidado com pessoas que, por exemplo, cantores, né, evangélicos, ou missionários, ou evangelistas, vamos dizer assim, que saem por aí indo nas igrejas, pregando, testemunhando, cantando, mas que não tem vínculo com uma igreja local. Tome muito cuidado com isso, tá? Todo ministério, seja qual for, seja um missionário, vai lá para a Ásia, lá para a Índia, vamos supor, mas ele tem que ter uma igreja local que ele dá satisfação, que ele tem responsabilidade, que ele presta contas. Ele não pode, vou lá para a Índia, vou fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver. Não, não existe isso. Tome muito cuidado com pessoas assim, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa não tem ninguém
para que ela deva dar, né, satisfação, é muito perigoso isso. Responsabilidade de um membro atuante, tá? Quais são as responsabilidades? Se você quer agradar a Deus, você não apenas terá que obedecer ao Evangelho, mas também terá que ser um membro atuante em uma congregação local que possa ser identificada como uma igreja fiel de Cristo. Isso significa então que você vai fazer as seguintes coisas. Você tem que ser um membro atuante. E quais coisas você vai ter que fazer? Primeiro, você se submeterá aos líderes de uma igreja local. Você tem que ser submisso. Você tem que prestar contas. Você tem que pedir, muitas vezes, autorização. Você não pode ser absoluto na vida, fazer o que você quer, agir do jeito que você quer. E principalmente com os líderes espirituais, principalmente com a autoridade espiritual da igreja. Temos sim que prestar contas. Temos sim que dar satisfação, temos sim que muitas vezes pedir autorização, tá certo? Então você precisa se submeter, assim como você tem que submeter na sua casa, seu pai e a sua mãe, na igreja você tem que se submeter aos pastores, tem que se submeter aos líderes espirituais, tá? Segundo, você também terá comunhão ou participação nos trabalhos da igreja local. A ordem dos pastores que eu falei agora, de submeter aos pastores, aos líderes, está lá em Hebreus 13:17. Sujeitai-vos, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, tá? Então, está lá em Hebreus 13:17. Agora, a segunda parte, segundo ponto, você também terá comunhão ou participação nos trabalhos da igreja local. Está lá em Tito 3, de 1 a 2. Nós precisamos nos sujeitar aos trabalhos da igreja. Nós temos que participar dos trabalhos da igreja. Irmãos, hoje nós precisamos, às vezes, lutar com isso, né? Às vezes a gente até ouve pessoas falando, mas tudo agora é igreja, você não sai mais da igreja, né? A igreja está ficando agora até light, né? As igrejas agora estão ficando até light, porque tanto que os irmãos reclamam que tem que fazer isso, é tanta coisa para fazer, é trabalho disso, é trabalho daquilo, é participar disso, é participar daquilo, irmão. A gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar participando das coisas. Aqui na nossa igreja a gente só tem o Tadel, que vai começar agora, terça-feira, células, uma vez na semana, e o culto de domingo de manhã. Que trabalho é esse que nós temos? Qual é o sacrifício? Participar de Tadel, participar de uma célula na semana e participar do culto de domingo de manhã. Qual é o trabalho? Eu não vejo trabalho nenhum. Antigamente, irmãos, as pessoas se convertiam, elas já queriam participar de tudo, já faziam parte de tudo, já estavam envolvidas com todos os trabalhos da igreja. Hoje não, hoje a igreja tem que ser light. Se a igreja for muito assim, cobrança, for muito assim, exigência, as pessoas se afastam, as pessoas espirram, né? Elas não querem saber disso. Mas a Bíblia fala que a gente precisa estar em comunhão. A igreja de Atos 2, 42 a 47 fala que eles estavam todos os dias, não é brincadeira não. Outra coisa, responsabilidade como membro. Você vai fazer o seu melhor para preservar a paz, a unidade e a harmonia do corpo. Você não pode ser motivo de divisão, motivo de intriga, motivo de briga, e também não pode aceitar pessoas na igreja que estejam divididas, estejam desunidas ou que estejam brigadas. Nós precisamos trabalhar, precisamos lutar para que haja harmonia sempre. Eu sei que é difícil, não é fácil lidar com pessoa, cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença, aliás, né? Então a gente precisa procurar trabalhar essa unidade, essa paz, essa harmonia entre os irmãos. A gente não pode permitir que a divisão, que a contenda, a desavença esteja no nosso meio. Então, se você sabe de alguém que está com problema com fulano, com ciclano, oriente ele, incentive ele a resolver, né? Tudo se resolve com perdão, tudo se resolve com amor. Então perdoa, peça perdão, resolva a situação, mas não permita, irmãos, que essas coisas aconteçam na igreja, porque isso aí atrapalha o mover de Deus, prejudica
a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos essas coisas em 1 Coríntios 1:10, né? 1 Coríntios 12:25, Romanos 16:17, Efésios 4, de 1 a 3. Qual a responsabilidade como membro de igreja? Como membro da igreja, você tentará preservar e manter a pureza da igreja. Então, Jesus morreu para purificar a igreja. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga e coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5 a 27. Então Jesus quer uma igreja pura, uma igreja santa. Se você sabe, ou você mesmo está com algum pecado sem confessar, alguma falha sem confessar, você confesse, você resolva. Ou se você sabe de alguém que está com algum pecado e não confessou ainda, você vai lá com todo amor, com todo jeito, você procura incentivar esse irmão a resolver seu problema, a curar essa situação, a se libertar dessa situação, em nome de Jesus. 5. Finalmente, como membro da igreja, você precisa preocupar-se em dar frutos. Irmãos, Jesus disse lá em João 15, versículos 6 e 7, quem não dá fruto é cortado e lançado fora. Nós estamos ligados na videira verdadeira. Nós estamos recebendo da seiva do Espírito Santo, alimento do Espírito Santo, alimento da palavra de Deus. Nós temos que dar frutos. Dar frutos é ganhar vidas, é trazer vidas para a igreja, é falar de Jesus para as pessoas, mas também é ter a vida transformada, ter o caráter de Cristo, ser uma nova criatura. Isso também é fruto. Mas o fruto que Jesus quer mais importante na nossa vida, é lógico que o caráter, é lógico que a vida de Deus, é lógico que a santidade, é lógico que a vida transformada, isso é importante. E depois disso, o que Jesus mais quer de nós é que nós ganhemos vidas, que a gente fale de Jesus para as pessoas que estão lá fora sem Ele, tá? Muito bem. Eu estou brincando aqui para ver quanto que está faltando ainda. A importância da igreja local. Por que a igreja local é importante? Porque Jesus considerava a igreja importante. Isso é importante a gente falar. Jesus considerava a igreja importante, tá? Ele comprou ela com seu próprio sangue, Atos 28. Não se pode estar em Cristo sem estar na igreja. Eu não posso dizer que sou de Cristo se eu não estou no corpo. Se eu não estou na igreja, não estou vinculado, estou comprometido, estou aliançado com a igreja. Não se pode estar em Cristo sem estar na igreja. Todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus, né? Todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus, Efésios 3. Então eu preciso estar inserido no corpo de Cristo, eu preciso estar com Cristo para que as bênçãos sejam derramadas sobre minha vida também. Quarto, ser um membro de igreja de Cristo significa ter um nome escrito no céu. Toda pessoa salva, o nome dela está escrito no livro da vida. Se o nome dela não estiver escrito no livro da vida, ela está condenada a ir para o inferno, tá? Então, Hebreus 12, 22 e 23. Apocalipse 20, 15. Quinto, o mesmo processo e condições que salvam do pecado fazem você um cristão e o adicionam à igreja. Quando você crê, quando você obedece, quando você é batizado, você é colocado no corpo de Cristo. Muito bem. É assim que a gente é colocado no corpo de Cristo. Olha os exemplos do livro de Atos. Como é que aconteceu a conversão e a pessoa sendo colocada no corpo de Cristo. Em Jerusalém, Atos 2, eles ouviram o evangelho que Pedro pregou. Depois eles foram instruídos a fazer alguma coisa como crentes e depois eles obedeceram. Naquele dia foram acrescentados quase 3.000 pessoas. Eles creram e batizaram. Em Samaria, Atos 8:12, diz que Felipe pregou as boas novas, eles creram em Jesus e foram batizados e foram acrescentados à igreja. Em Corinto, né, a Bíblia diz lá em Atos 18:8 que Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então era assim que as pessoas faziam parte da igreja. Eles criam,
eram batizados e começavam a fazer parte da vida da igreja. Quando os homens obedecem à vontade de Deus, seus pecados são perdoados e Deus os reconhece e os aceita como salvos. E eles desfrutam dos privilégios e responsabilidades desse relacionamento. A palavra de Deus nunca apresenta dois processos: ser salvo por um e ajuntar-se à igreja por outro. É só um processo. Você crê, você é batizado, você é colocado no corpo de Cristo. Em duas etapas, tá bom? O que o batismo significa para a minha vida? Significa que eu morri para o mundo, minha velha maneira de viver, minhas atitudes pecaminosas, tudo morreu. Quando eu sou imergido na água, eu estou me sepultando. O velho homem está sendo sepultado. E aí quando eu saio da água, eu estou ressurgindo. É uma simbologia. Eu morro quando sou mergulhado na água e eu levanto ressurgindo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Essa é a simbologia do batismo, esse é o significado do batismo para nossas vidas, tá? Muito bem. Aí falando de igreja, do corpo de Cristo, uma visão para a igreja de Jesus, para a nossa igreja, para a igreja local. Nossa igreja tem que ter uma visão. Vocês sabem qual é a nossa visão, né? Toda igreja precisa ter uma visão. Ela existe por uma razão específica. Tudo que aconteceu do começo da igreja, a restauração, tudo que tem acontecido é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem uma visão para nós. Então essa visão que veio de Deus, Deus quer que ela se concretize, Deus quer que ela se realize, né? Então todas as igrejas, elas precisam ter uma missão, elas precisam ter uma visão e elas precisam ter um propósito ou valores da igreja. A nossa igreja, ela tem como missão cumprir o ID de Jesus, né? Conforme Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tal, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até os confins do século, até o fim do século. Então, esse é o nosso desejo. Outra coisa, nossa missão: edificar as pessoas a fim de que elas se pareçam com Jesus. É uma missão que a gente tem também. A gente quer que os irmãos se pareçam com Jesus. Nós queremos edificá-los na palavra, né? No Evangelho, no Espírito, para que eles se pareçam com Jesus. E a nossa visão? Qual é a nossa visão? Em poucas palavras, nós queremos edificar uma igreja onde todos se pareçam com Jesus. Essa é a nossa visão, né? É o nosso alvo, tá? Tanto, pois, que nós temos cursos? É para que esses cursos te levem a se parecer com Jesus. Para que a gente prega o Evangelho, a palavra no domingo aqui, nas células, para que vocês se pareçam com Jesus. Então, nosso objetivo, a nossa visão principal é essa. Queremos edificar uma igreja onde todos se pareçam com Jesus. Romanos 8, 29 e Efésios 4, de 13 a 16. Quais são os propósitos ou valores da nossa igreja? Primeiro, temer e agradar a Deus, vida de intimidade com Deus, fazer discípulos e discipuladores, edificar as pedras vivas, que somos nós, e fazer missões. Esses são os nossos valores, são os nossos propósitos, tá bom? Muito bem. A igreja da Associação MDA, ela tem como propósito, porque ela é uma igreja discipuladora, nós trabalhamos muito no discipulado, em volta do discipulado, agradar e glorificar a Deus. Essa é a visão da Associação MDA. Agradar e glorificar a Deus, ter profunda intimidade com Deus, fazer discípulos e discipuladores no contexto da célula e implantar o reino de Deus, principalmente através de fundações de igrejas, tá? Através das fundações, da fundação de igreja. Então esse é o propósito da Associação MDA. Muito bem, por hoje nós estamos encerrando, vamos orar para que Deus possa abençoar nossa aula, esse curso para a glória de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe para que nós possamos aprender posse, Pai, dos nossos privilégios,
mas também a termos compromisso, responsabilidade com a igreja, com a visão, com a sua missão, com o seu propósito. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, para que nós possamos glorificar o Teu nome aqui, agora e em toda a nossa vida. Possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e fazer com que o Teu reino seja conhecido e que a Tua obra cresça e o Teu reino avance. Em nome do Senhor Jesus, eu peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém.